Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem ainda pensando sobre a igreja de Éfeso. Por quê? Estamos encerrando o mês de abril hoje, que foi o mês da celebração do nosso 24º aniversário como igreja. Eu quero, antes da palavra, iniciar o texto bíblico, te dar uma dica. Se possível, procura ouvir as mensagens desse evento, né? Se você não veio, principalmente você que não veio, e se veio, ouça com mais calma. Porque, literalmente, Deus construiu um cenário para nós nesse fim de semana. No sábado passado, na consagração, nós encerramos uma semana de jejum, onde oramos especificamente meditando nas 7 cartas à igreja da Ásia. É isso? E o fechamento foi a carta à Laodiceia. É um grande alerta para o quanto a igreja pode ter sido absorvida pelo espírito da cidade. É uma carta séria. A palavra da pastora Carla foi uma palavra muito pontual e um tempo de oração precioso. Tivemos o culto do amigo, foi uma pegada mais evangelística, foi uma bênção também. Mas domingo, pela manhã, nós trouxemos uma mensagem específica sobre a igreja de Éfeso e um paralelo entre a igreja de Éfeso e a igreja hoje no Brasil. Eu recomendo que você ouça essa mensagem com muita calma, que é uma grande alerta para como a igreja pode estar se perdendo, assim como Éfeso se perdeu em tão poucas décadas, né? Basicamente, o tempo da história da nossa igreja foi o tempo que Éfeso perdeu o que ela tinha de lançamento de igreja no começo, quando Paulo vai evangelizar na cidade de Éfeso. E na quarta-feira à noite, o pastor Zé Marcos, você precisa muito ouvir a palavra dele, ele pregou para nós sobre aquela tríade, né? Graça, fé e obras. Ele trouxe uma mensagem muito sábia para nós. Um dos princípios da reforma protestante, a reforma se opôs ao modelo católico apostólico romano medieval, que trazia uma proposta de salvação pelas obras, né? De purgar sua culpa pelas suas boas obras, e por conta disso a igreja reformada se ateve na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala, pela graça somos salvos mediante a fé. E paramos aí, mas o texto continua dizendo, pela graça fomos salvos mediante a fé, para as boas obras que de antemão foi reservado. Então, o processo da salvação é uma tríade, né? É pela graça, mediante a fé, para as obras. Essas obras são necessárias, são as obras que revelam de fato que a salvação aconteceu. Então o cristão não faz obras para ser salvo, ele faz obras porque foi salvo pela graça, mediante a fé. As obras são necessárias. E falamos então, na quinta-feira pela manhã, muito importante assistir esse painel, eu, pastor César e pastor Zé Marcos, conversamos sobre isso, sobre aqueles pontos que elencamos na pregação do domingo passado, que existiram na igreja de Éfeso e que também existiram no começo da igreja brasileira e que, assim como aconteceu em Éfeso, aconteceu conosco, de perdermos nossa essência, perdermos aquilo que o Senhor chama na carta do Apocalipse de primeiro amor. E nessa conversa franca, entendemos a necessidade de recuperar. E, finalmente, na quinta-feira à noite, pastor Gerson Borges trouxe para nós uma palavra muito singela sobre uma obra que é essencial para todas as outras obras. Para o mapa ser bem sucedido, para que a ONG possa cumprir o seu papel, para que possamos influenciar a sociedade através, por exemplo, como falamos aqui, da política pública. Para tudo isso acontecer, tem que começar com oração. Oração é a obra principal, que é a relação com o Pai. O Gerson trouxe uma palavra muito inspirativa para nós sobre oração prática. Não adianta falar de oração, ter simpósio sobre oração, escrever livros sobre oração, cantar sobre oração, sem antes orarmos de verdade. Então foi uma palavra muito honesta sobre a necessidade de oração. Então foi um fim de semana, uma semana muito repleta e construído um cenário. Eu quero fechar isso aqui hoje, voltando à carta aos Efésios. Amém? Eu quero ler o começo e o final dessa carta, tá bom? Então, abra comigo a sua Bíblia. Se você quiser ficar em pé, nós orarmos, amém? Depois da leitura, pode ficar em pé. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 1 e 2, e depois o capítulo 6, os versículos 23 e 24. É o começo e o fim da carta de Paulo aos Efésios, tá ok? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois capítulo 6, versículos 23 e 24. Diz assim o capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus,
que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E no capítulo 6, versículos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela honra, pelo privilégio que temos de mais uma vez ler Tua palavra, que é santa. Quero pedir que o Senhor me ajude a ser um instrumento afiado para poder essa palavra ser claramente entendida por todos que estão aqui presencialmente, assistindo online ou assistirão posteriormente essa palavra pelo YouTube. Que o Senhor possa nos comunicar claramente a Tua mensagem. É assim que oramos e cremos, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Muito obrigado, pode sentar, meu irmão. Como nós explicamos aqui domingo passado, apenas para relembrar, essa igreja, a igreja de Éfeso, é uma igreja muito importante para a história cristã. Não sei se foi coincidência ela ser a primeira carta a ser escrita, no Apocalipse. Uma cidade importante, como já falamos aqui, portuária, rica de cultura também. A cidade que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis ou Diana, e que foi impactada pela chegada do Evangelho através do apóstolo Paulo e do casal Áquila e Priscila. Abrindo parênteses aqui, achei tão sensível que o pastor Zé Marcos trouxe no café, quando ele falou, toda vez que cita Áquila e Priscila, que é um casal, não cita Áquila e Priscila, cita Priscila e Áquila, na verdade, né? Sempre põe a mulher em primeiro lugar, interessante. Parece que Paulo está deixando claro que Priscila tinha, talvez, uma proeminência maior no ministério. Hoje estava vindo a aula da Kelly aqui de manhã. Cadê a Kelly? Cadê a Kelly? Está aí? Arrebentou na aula aqui hoje de manhã, aqui, falando de Maria, né? E ela falou, e aí a pastora Neuza lembrou que Maria é um dos exemplos de como Deus foi colocando as mulheres no cenário, né? Muita gente tem a impressão que o Evangelho, ou que a Bíblia, ela é machista ou retrógrada, né? É fato que você vai ver as mulheres tendo um papel até o Evangelho, em segundo lugar, mesmo no judaísmo. Mas foi a igreja que colocou a mulher numa posição de destaque, né? A mulher numa posição de liderança, tendo acesso ao culto. E Paulo cita da mulher submissa. O Zé Marcos lembrou, né, a origem da palavra do grego, que na verdade não é submissão de quem está abaixo, mas quem está alinhado com o outro na mesma missão, né? Então, por isso ele cita Priscila e Áquila. Só um detalhe que eu achei interessante. Mas enfim, Priscila e Áquila apoiam Paulo ali na plantação da igreja em Éfeso. Essa igreja cria um grande impacto. Pouco tempo depois, Paulo é preso em Roma e escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Eu quero me ater a alguns detalhes importantes. Primeiro, eu percebi que tanto no início da carta, quanto no final da carta, Paulo pede a Deus, há um desejo de Paulo que a graça e a paz de Deus e de Cristo Jesus estivesse sobre a igreja. Eu quero pensar sobre isso hoje, sobre a graça, sobre a paz que vem da parte de Deus. Mas primeiro eu quero me ater a alguns detalhes aqui. Eu acho interessante como Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Muita gente pensa que o apostolado é um título, né? É um cargo, uma posição. Por isso, quando você vai, por exemplo, se apresentar, e você é um doutor, coloca lá, doutor fulano, mestre ciclano, não é isso? Mas Paulo não fala apóstolo Paulo, fala Paulo apóstolo. Porque ele entende que apostolado não era um cargo, era uma função. Era uma forma de funcionar. Paulo apóstolo, como podia ser Paulo o pedreiro, Paulo o médico, a função que importava. Ele cumpria a função de um apóstolo, de alguém que é enviado com a missão específica de lançar fundamentos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, ou seja, pela vontade de Deus. A consciência que Paulo tinha, que ele era apóstolo, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. Isso é bem interessante pensar nisso. E aí, ele endereça essa carta à igreja, na cidade que está em Éfeso. Mas a forma que ele apresenta a igreja é que eu quero pensar com vocês aqui hoje. Ele fala aos santos que vivem em Éfeso. Irmãos, a igreja precisa ser formada pelo grupo de santos que vivem numa cidade. Nós precisamos ter a consciência do compromisso com a cidade em que vivemos. Primeiro ponto.
santos que vivem em Éfeso. Eu tenho andado bem preocupado o quanto que nós entendemos o que é viver numa cidade. O que é fazer parte de uma cidade. O conceito de cidadania está cada vez mais escasso. Nós construímos novos feudos. Nada contra morar em condomínios. Quem puder morar deve morar no condomínio, eu entendo. É bom. Nós vivemos muita violência hoje, é mais seguro. Infelizmente é um fato. Mas nós não podemos criar uma redoma em torno de nossas casas, como se isso nos isolasse da cidade em que vivemos. Então, estar numa cidade, viver em uma cidade, é se comprometer com essa cidade. Nós aprendemos no modelo nosso muito coronelista do Brasil, dos coronéis, de delegar aos coronéis o cuidado da gente, e fazemos isso com os políticos, com os pastores, sem assumir nossa responsabilidade. Eu sei que há muita coisa ruim acontecendo na política. A gente sabe que o nosso país, infelizmente, tem uma marca forte de corrupção aliado à impunidade. É fato que isso é uma tragédia. E, honestamente, isso é de todos os lados, de todas as matizes teóricas ou ideológicas políticas. Não se iluda achando que mais a direita ou mais a esquerda tem menos ou mais corrupção. A corrupção está inserida na estrutura desse país. Mas a questão é, o que eu estou fazendo, já que eu vivo nessa cidade? E pensar em cidade. Cidade, irmãos, é o primeiro núcleo governamental que podemos pensar. Paulo está falando. Santo, você sabe muito bem o que Paulo está falando. Santo, você sabe muito bem, isso aqui todo crente antigo, na escola bíblica dominical já ouviu que santo quer dizer separado. E é isso mesmo. Santos são pessoas separadas.
separadas para Deus, separadas do modelo que o mundo vive. Então que nós sejamos conhecidos como santos que vivem em Mesquita, os santos que vivem em Nova Iguaçu, que não estão atrelados ao modelo que esse mundo oferece, que são separados mesmo, que vivem um modelo de vida diferente, que apresentam para o mundo relacionamentos diferentes, afetos diferentes, que se relacionam não por interesse. Porque quando o Senhor disse uma certa vez para os seus apóstolos, quando ele estava chegando em Jerusalém, e ele havia saído da Galileia dizendo, olha, nós vamos agora para Jerusalém, logo depois que ele comunica o nascimento da sua igreja, logo depois que Pedro declara, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, sim, essa palavra, Pedro, não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai. E logo depois ele fala sobre esta palavra, em cima desse fundamento, em cima dessa rocha, eu edifico a minha igreja. E depois ele fala, quem quiser vir após mim, siga-me até Jerusalém, porque lá em Jerusalém, eu vou ser preso, castigado, morto. Aliás, essa não foi a única vez que ele disse isso, ele disse algumas vezes, mas ele aproveita de forma intencional para declarar isso, logo após afirmar que ele era o Cristo e que estava começando a sua igreja. Quis deixar claro para todos nós que o caminho do Evangelho é descendente, é de norte a sul. É da nascente do Jordão até o Mar Morto, o lugar mais baixo da terra. A vida cristã é uma vida de descida, de perda, de renúncia, de entrega, que culmina na cruz. Ele não era, de forma alguma, o Messias que os judeus esperavam, militar, político, poderoso, popular. Estava claro. Mas mesmo assim, quando ele chega a Jerusalém com os seus seguidores e volta a afirmar, está chegando a hora que eu vou ser entregue na mão dos malfeitores, que eu vou ser castigado, que eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe-se lá o que se passou na cabeça de Tiago e João? Talvez eles tenham pensado, isso deve ser uma linguagem metafórica. Eu acho que Jesus está dizendo que vai ser preso, vai ser castigado, e quando estiver quase morrendo, vai romper os grilhões, como quem ressuscita, e vai libertar Israel do Império Romano. Talvez ele pensasse que isso fosse uma verdade. Por isso, Tiago e João fazem um pedido. Senhor, quando o Senhor vier na sua glória, permita-nos que um de nós sente à tua direita e outro à tua esquerda do teu trono. Eles estão pensando em poder. E o pior, os outros 10 ficam indignados por eles. Com eles. Talvez porque pensaram, por que não pensamos nisso antes? Porque entre os 12 havia sempre uma disputa, quem será o maior entre nós? E Jesus aproveita aquele momento, como um pai faz com os seus filhos, quando os filhos entram em contenda e diz, olha, no mundo aí fora, o maior manda no menor. No mundo aí fora, os poderosos exercem controle sobre os que eles dominam. Mas entre vocês não vai ser assim. Então ser santo entre vocês não vai ser assim. Então tudo que você aprendeu nos sistemas do mundo de hoje, como você se destacar e ser o melhor entre vocês, não vai ser assim. Ser santo é ir contra tudo que o mundo ensina. Os santos que vivem em Éfeso. Como nós somos conhecidos, irmãos? Como igreja. Infelizmente não é assim. Infelizmente, os cristãos são conhecidos como muitas vezes, principalmente devido à rede social, como os orgulhosos, os encrenqueiros, os irritantes, o chato da rua, é aquele vizinho que não aceita nenhuma festa, aquele vizinho que mais reclama dos outros, que bota música gospel de reteté no som mais alto para competir com o funk do lado. Que Deus transforme e que as pessoas nos conheçam como os santos que vivem na cidade. Amém, irmãos? Que não compactuam com esse mundo. Que você seja o advogado santo, o médico santo, o político santo, a mãe santa, o pai santo, ou seja, aquele que é diferente desse modelo. Porque isso é ser igreja. Os que são diferentes, os que estão fora de um sistema. Ser santo é isso, é estar fora de um sistema. Por isso, a palavra igreja, você certamente já ouviu falar muito sobre isso.
O termo eclesia ou eclésia, se você preferir, do grego, que são chamados para fora. O que isso quer dizer? Na cultura grega, você já deve ter ouvido falar disso, com certeza. Quando a cidade precisava decidir uma questão que era importante para a cidade, deliberar algo sobre a cidade, havia um grupo de pessoas separadas, que formavam a eclesia. Então eles saíam da cidade e iam para a ágora, para a praça. Não é isso? Para sentarem e deliberarem pela cidade. Então os santos são aqueles que se responsabilizam pela cidade. Alguma coisa está equivocada quando nós sugamos da cidade e não entregamos a cidade como indivíduos e como igreja. Que nós sejamos conhecidos como os santos que vivem naquele lugar. Você pode dizer amém por isso? Esses santos também são os fiéis ao Senhor. Aquele que é fiel porque confia, mas é fiel porque se torna uma pessoa confiável. É muito triste, gente. Eu trabalhei alguns anos, não muito tempo, em instituição bancária. Na outra área, eu não era bancário, eu era corretor de previdência, mas trabalhava em instituição bancária. Eu ficava muito triste em ver o escárnio que faziam, no tempo do cheque ainda, né? Quando ficavam zombando de cheque sem fundo que voltava de líderes cristãos. Lógico que um cristão pode passar dificuldade, por favor. Ninguém aqui é ingênuo. Você tem um negócio, tem uma empresa, você pode passar dificuldade, você pode pegar um financiamento, se enrolar para pagar. Isso é do mundo, tá certo? Faz parte da vida. Mas estou falando de gente caloteira mesmo, de ouvir pessoas falando, antigamente eu confiava em contratar cristãos, hoje eu não quero mais contratar. Eu estou desde meus 11 anos na igreja, que eu sempre ouvia, olha, você é pedreiro, você é cristão, opa, se é evangélico pode ser o pedreiro da minha casa, se é evangélico pode ser a diarista da minha casa, se é evangélico é o médico que eu vou procurar. Por que isso está mudando, gente? Nós não somos mais dignos de confiança. Isso é muito ruim. É muito ruim pensar que os políticos não confiam em nós. Eles negociam conosco porque nós temos um preço. Eles sabem como negociar. A fidelidade tem que ser uma marca nossa. A santidade, que é ser diferente do mundo, e sermos pessoas dignas, fiéis. Seja fiel, meu irmão. Não compre o que você não pode pagar. Não espere caducar depois, não existe isso. Viva dentro da sua realidade. Não compre coisas além da sua realidade só para você dizer que tem o que o outro não tem. E na maioria das vezes compramos coisas que não podemos pagar para agradar pessoas que nem gostamos. Então seja fiel. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel aos seus filhos. Seja fiel aos seus compromissos. Seja fiel. Você pode dizer amém por isso? Então, aos santos e fiéis, essa é a igreja que o Senhor espera. Nós não seremos instrumentos de impacto na sociedade só porque somos muitos. A falta da santidade e da fidelidade é exatamente porque nós, como falamos aqui muito nesse fim de semana, abrimos mão da autoridade para termos poder. Nunca a igreja evangélica foi tão poderosa no Brasil como é hoje, gente. Nunca. E nós somos muito poderosos. A igreja evangélica brasileira é muito poderosa. Ai de quem mexe com a gente hoje. Quem tem força no Senado, a gente tem força no Congresso todo, a gente tem força no Judiciário. Não tem força. Agora, talvez tenhamos perdido a autoridade porque não somos mais santos nem fiéis. Eu não estou trazendo uma palavra para amargurar seu coração, por favor. Nós estamos encerrando um mês inteiro pensando sobre Éfeso. Por isso eu repito mais uma vez, desculpa a insistência, ouça as mensagens que foram ditas nesse evento. E pense, o que fez uma igreja tão linda como Éfeso, que em pouco tempo, quando Paulo chega ali pregando, pessoas são curadas, libertas, pessoas queimam livros de feitiçaria em praça pública, confessam pecados publicamente. Para daqui a 30 anos o Senhor dizer, vocês abandonaram o seu primeiro amor. E o meu coração queima por isso, porque eu não sou aqueles amargos que batem na igreja como quem está do lado de fora. Eu amo a igreja. Eu amo esse ambiente da igreja. Estou aqui nesse ambiente desde meus 11 anos de idade. Eu amo lidar com as pessoas da igreja, eu amo o ministério, eu amo as pessoas que servem ao Senhor. Mas eu entendo que ou nós acordamos para isso, ou vamos ser aquilo que Jesus falou, que é a maior desgraça para a igreja, sermos um sal sem sabor. E um sal sem sabor é pisado pelos homens. Estão pisando em nós.
Então, ele fala aos santos e fiéis. A esses santos e fiéis, o pedido de Paulo é o seguinte, olha, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu quero pensar sobre essas duas dádivas que Paulo pede que estejam sobre nós. A graça e a paz. O famoso graça e paz. A gente fala, graça e paz, irmão, não é isso? A gente fala tantas vezes isso. Algumas expressões nossas viraram reza. Quando eu me converti, há quase 40 anos atrás, né? Não, quase 40 anos atrás. Mais do que isso, né? Eu tinha 11 anos, então já tem quase 50 anos atrás, né? Faço 60 esse ano, com essa carinha de 59,5. Então, assim, há quase 50 anos atrás, era o Salmo 91, né? Aquele que habita os três altíssimos, o homem poder descansar. Ele do Senhor é meu Deus, meu refúgio. Aí tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante, ficava amarelada a página, virava um totem, virava ali um mangá, virava como é que não, as pessoas da macumba, me chama? O patuá. Era o patuá gospel, a Bíblia aberta no Salmo 91. E depois foi também repetindo frases como graça e paz, a paz do Senhor. Igual se benzer para o católico que não entende. Gente, benzer-se, que aliás é um hábito que nós perdemos. Não tem nada de errado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é lindo. Isso é uma confissão de fé quando os irmãos encontravam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O lado está certo, Espírito Santo? Que eu esqueci um pouco. Então, quando eu já fiz a primeira comunhão. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós tínhamos medo da cruz. A cruz virou pavor para os crentes. Não pode ter cruz, meu Deus do céu. Mas nós fomos criando. Então, o benzer-se virou o cara passa. Viu jogador de futebol? Nem sabe o que está fazendo. Ou como o Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu. Santificado seja o nome. Você viu no futebol quando começa, né? Amém. Depois 5 palavrões depois do Pai Nosso. Amém. Mas, enfim. E nós temos também nossos hábitos, né? A paz do Senhor, graça e paz. A gente não tem noção do que está dizendo quando deseja a graça e a paz para alguém. Então, Paulo deseja para nós graça e paz. Graça. A gente sempre guarda a graça como um favor não merecido. De fato é. A graça é um favor não merecido. Um dom, um presente. Mas graça, no grego, que é caris, né? Ou caris, ou caris, de onde vem a palavra charitas, por exemplo, em Niterói, aquilo é caritas, que é caritas, que é caridade, né? Mas a caris dá origem à palavra caritá depois, né? Então, caris, graça, é mais do que... Para os gregos, graça é uma palavra tão linda, porque quando uma pessoa da cultura grega via um belo pássaro, ele falava, que graça. Um belo quadro, que graça. Ele via um rio bonito, que graça. Então, a graça é um tom de celebração, de leveza, de perceber a vida leve. Irmãos, nós precisamos ser mais graciosos. Nós estamos muito chatos. Estamos brigando por tudo na rede social. Estamos brigando por tudo um com o outro. Mais graça entre nós, amém? Mais celebração, mais alegria de viver, mais plenitude. As pessoas estão ficando chatas, não conseguem celebrar, não conseguem se alegrar. Então nós vivemos o tempo inteiro, e nós vivemos um período de vida, gente, que não dá espaço para graça. Porque graça envolve celebração, envolve contentamento, envolve alegria de viver, sabe? Você fala, de viver como? Irmãos, eu sei que nós temos motivos aos milhões de estar vivendo angústia. Ninguém em sã consciência pode estar feliz o tempo inteiro. Para estar feliz o tempo inteiro só com esquizofrenia. Não tem como. Como é que eu posso estar feliz quando eu paro no sinal de trânsito 10 da noite, tem um garoto vendendo bala com os pés descalços? Não dá para estar feliz. Como é que eu posso estar feliz nas mortes, nas guerras de crianças e de mulheres? Não dá para estar feliz com a injustiça social que tem nesse país, com a corrupção. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão da graça. Porque essa amargura que está vindo lá de fora e está ocupando nossa mente nas redes sociais, irmãos, assistir telejornal de manhã é terrível. Eu sei que eles têm que informar, mas é terrível, porque é uma tragédia após a outra. E você começa a ver tanta coisa ruim acontecendo. O que estão fazendo com o evangelho, com a igreja, a quantidade de malucos, mas não são malucos totalmente, se fazem malucos, eles são muito inteligentes, porque usurpam o povo com falsas profecias, se vende de tudo em nome de Deus hoje. A gente reclama do tempo que se vendiam as relíquias dos santos, a gente faz pior do que isso hoje. Essas coisas vão nos amargurando, sabe? Vão nos deprimindo. Já citei várias vezes aqui um livro que eu recomendo quem puder ler, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, aquele sul-coreano,
que é um cara católico, você sabe, é um cara católico, cristão, inclusive, que faz pensar sobre isso, sobre como que a vida está ficando amarga, pela busca do resultado, da competência. Mas nós precisamos voltar à graça, irmãos. Sermos graciosos uns com os outros. Em nome de Jesus, irmãos, vamos ser mais graciosos uns com os outros. Nós somos muito intolerantes com o erro do irmão, muito intolerantes com quem pensa diferente da gente. Somos vingativos, sejamos mais graciosos conosco mesmo, mais graciosos com Deus. Todos nós somos tentados a isso. Eu vou confessar um pecado meu mesmo. Hoje de manhã bem cedo, lá em casa, antes de vir para cá, a gente estava conversando, tem um tempo de oração na sala, e eu comecei a pensar em algumas coisas que não estão legal, ou na igreja, ou na minha vida. Eu falei, amor, peraí, olha para nós aqui. São 2 garotos que casaram com ela com 17, ou com 22 ou 23 anos, de família pobre, sem referência de família. Não tínhamos ajuda de ninguém que deu um terreno, uma herança. A gente lutou sozinho. E chegamos agora, nessa fase da vida, nossa casinha própria, nosso casamento saudável, a gente se ama, nosso filho está bem, temos amigos. Pelo amor de Deus, vamos ser mais graciosos. É disso que eu estou falando, você entende o que estou dizendo, gente? Eu não estou simplificando a vida, as coisas não são simples assim. Mas pelo amor de Deus, há motivos para dar graça? Dê graças. Amém? Graça seja sobre vocês. Graça também que aponta para a convicção que foi essa graça que te acolheu. Aí sim na perspectiva não grega, mas cristã. A graça de um Deus que disse, eu vou te amar, mesmo sem você merecer. Seja mais gracioso com você mesmo. E ao dizer isso, eu não estou dizendo, seja leniente com seus pecados, ou viva a vida irresponsável, que quem está em Cristo é santo, e por ser santo foge do pecado também. Mas seja mais gracioso com você mesmo, pensando, Deus me amou por graça. Não permita mais que a acusação dos seus erros do passado afunda em você. Está destruindo você. Você nunca vai ser o que você planejou ser. Sinto muito frustrar você. Você nunca vai chegar a todo o nível que você queria chegar. Procure depois na internet, é fácil achar, um pequeno discurso do Brennan Manning, legendado. E procure ler, se puder ler, Evangelho Maltrapilho, Me Impostor que Habita em Mim, Assinatura de Jesus. Veja um pouco desse homem que lutou a vida inteira contra o alcoolismo para ser fiel ao Senhor, que foi Brennan Manning. E ele, numa mensagem, ele fala o seguinte, quando chegar no final de tudo, ele vai te fazer uma pergunta, você creu que eu te amei de verdade? Porque é isso que importa. Ele nos ama, mesmo sabendo todos os esqueletos que tem guardado em nossas gavetas. Então, sim, não estou ensinando você a viver no pecado de qualquer forma, porque viver no pecado de qualquer forma é não entender nada sobre a graça. Porque olhar para essa cruz e pensar, o Deus que podia me destruir com um único olhar, não somente não me destruiu, mas morreu em meu lugar, assumiu a minha culpa, isso me dá um senso de compromisso que é maior do que qualquer autoridade ou lei. Mas a graça também para dizer, sim, você é um pecador sujo, indigno, mas Ele te amou por graça. Você pode dizer amém por isso? Você pode aplaudir o Senhor pela graça de Deus que nos alcançou. É a graça. Só pela graça. Então eu vou criando dificuldades para me aproximar de Deus quando cometo erros, como se Ele fosse o juiz. Se Deus fosse julgar a cada um de nós pelas nossas próprias obras, nenhum de nós suportaria, irmãos. Então a graça é aquela graça que eu já contei aqui algumas vezes, na minha primeira comunhão católica, né? Lá na igreja de Nossa Senhora dos Remédios em Fortaleza, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu confessei tudo para o padre lá, meus pecados de criança, que toquei campainha na casa dos outros, né? Que xinguei o colega da escola, que fiz malcriação para minha mãe. Aí depois de confessar tudo, o padre falou, meu filho, vai lá no altar agora, tanta Salve Rainha, tanto Padre Nosso, tantos Ave Maria. Eu saí lá do confessionário até o altar, igreja grande. Se um dia você for em Fortaleza, vai conhecer essa igreja, Nossa Senhora dos Remédios. Quando cheguei no altar, me ajoelhei, me benzi, e do alto dos meus 10 anos de idade, falei, Senhor, eu esqueci tudo que o padre falou. Assim mesmo. Dá para o Senhor me perdoar assim mesmo? Se eu voltar, vai ser pior para mim. E era só isso que ele queria ouvir, entende? É dessa graça que a gente está falando. Não é viver um pecado irresponsável, mas é não permitir que os teus erros te afastem dessa graça. Comece a se aproximar dele consciente da graça de Deus.
Que essa graça seja sobre nós, para que eu tenha mais graça com o outro. Alguém que foi alcançado pela graça, Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é um pobre de espírito? Naquela expressão original que ele fala ali, é um mendigo, é alguém que se curva para pedir alguma coisa. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui por causa da graça. Não há nada em você que justifique que você está aqui. Então minha pergunta simples é: com qual direito eu posso julgar alguém? Com qual direito eu posso apontar o dedo para alguém para acusar os seus erros? Sendo eu alvo dessa graça que me alcançou. Então, que a graça seja sobre vocês. E a paz. Que paz é essa? Essa aqui é lindo também. É a paz que... Não é a paz do intervalo entre duas guerras, entende? É a paz da consciência de que Ele me pacificou na relação com Ele. Nessa cruz, Ele pagou todo o preço para que houvesse reconciliação entre eu e Ele agora. Então, essa paz me alcançou, gente. Essa paz que colocou as coisas em ordem, no seu devido lugar. Essa paz que alcançou alguém nas drogas, no álcool, na violência doméstica, no desejo de acabar com a própria vida. Alguém, qualquer que seja a situação, essa paz, quando entrou em você, essa paz, ela equilibrou as coisas. Colocou as coisas em ordem. Essa paz é que Paulo chamaria da paz que excede a todo entendimento humano. Irmãos, estamos num tempo de muito conflito interno. Há muita guerra lá fora acontecendo. De fato, honestamente falando, as expectativas na geopolítica do mundo inteiro são terríveis. Me parece que as coisas estão acelerando cada vez mais. O mundo está cercado de déspotas, de tiranos, de governantes totalitários, à direita e à esquerda. Eu não sei onde isso vai dar. Mas o que tiver que ser, será, porque o que tiver que ser no fim dos tempos acontecerá. Mas a questão toda é, no meio desse caos inteiro, há uma paz que excede a todo entendimento humano. Isso não é aniquilação da mentalidade lógica. Não estou falando de você ficar chapado, fumar um bagulho para ficar em paz com baseado. Nem encher a cara de bebida alcoólica para ficar numa paz provocada pelo álcool. Não, não, não. É uma paz que vem do Espírito Santo. Nós precisamos dessa paz, irmãos. Ainda que por fora haja um caos terrível, tem que haver uma paz que excede todo entendimento humano. Eu quero muito orar por nós hoje nesse sentido, que essa graça, que esse sentimento de que eu fui agraciado, que eu posso ver beleza na vida, que eu posso dizer graça, graça, e que posso ser gracioso com o outro, e essa paz que não tem a ver com o que acontece lá fora, precisa ser verdade em nós. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, ali está um homem ou uma mulher de paz. Nós devemos ser conhecidos, os santos que vivem, os santos e fiéis que vivem em mesquita, tem que ser aquelas pessoas que são graciosas, e são pacíficas, porque tem uma paz que excede o entendimento humano. Irmãos, menos guerra e mais paz. Menos conflitos. Menos briga por direito. Paz. Paz que excede a todo entendimento humano. Paz da reconciliação. Por isso nós somos chamados, como diz o apóstolo Paulo, para o ministério da reconciliação, não da divisão. Onde houver um conflito, como dizia São Francisco de Assis, onde houver guerra, que eu leve a paz. Esse é o nosso papel. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? Filhos de Deus. Porque Deus é pacificador. Deus é o Deus de paz. Então, essa graça, que é olhar a vida de forma mais graciosa, com a consciência de ter sido salvo pela graça, e essa paz que não tem a ver com o que eu estou vivendo, essa paz que faz com que uma mãe que perde um filho com câncer chore terrivelmente, mas encontre uma paz inexplicável para suportar tudo isso. Essa paz que faz com que um pai de família desempregado, em crise financeira, encontre uma paz que não faz sentido no mundo. Essa paz, diz o apóstolo Paulo, ela vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que eu falei aqui, a graça e a paz, não é fruto de merecimento nosso, nem de estratégia, mas é da parte de Deus, nosso Pai.
Oh, meus amados irmãos, por mais que a gente fale tanto sobre isso há tanto tempo nessa igreja, uma das coisas mais difíceis da nossa mente racional admitir é que Ele é Pai. Nosso Pai. Eu gostaria muito de ter mais talento na oratória para ser mais claro para você. Para que você pudesse entender que o teu Pai, o nosso Pai, é que dá essa paz e essa graça. Ele é Pai. Eu sei que a imagem de pai para alguns aqui é tão distorcida. Eu sei que a imagem de pai para alguns aqui ainda é tão difícil de encarar. Mas o Pai, como diz o apóstolo Paulo na própria carta aos Efésios, lá na frente, o Pai do qual se deriva toda a paternidade. O Pai que dá nome a toda a família. Esse é o Pai que não vai te jogar fora, que não vai te destruir com o olhar. Há um pai que acolhe os filhos. Há um pai que respeita o filho que vai embora. Não obriga a ficar preso, mas que aguarda a volta dele. Há um pai que diz, olha, você vai ter que sair do jardim, porque você furou o limite. Mas fica tranquilo, eu vou enviar um recurso para você voltar um dia. O pai que diz, você não pode tocar na árvore da vida, para que não eternize o seu pecado, mas que garante no Apocalipse que a árvore da vida vai produzir frutos o ano inteiro. Esse Pai, Ele é que dá graça e paz a nós. Então, em nome de Jesus, Deus quer te levar hoje à consciência de que mais do que um servo litúrgico de um Deus divino, Ele quer te fazer um filho do Pai que tem graça e paz para te dar. Você pode dizer amém? Agora, esse Pai traz a graça e a paz através de quem? Do seu Filho, que Paulo insiste claramente em chamar de Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz não é fruto de um revolucionário que teve nesse mundo, um hippie, um idealista, um filósofo, um ativista social. Jesus não foi ativista social. Jesus não foi um filósofo. Ele é Senhor. Essa paz, essa graça do Pai só vem sobre nós quando eu estou sob o senhorio de Jesus Cristo. Você entende isso? A igreja precisa lembrar que ela tem um Senhor. E para Senhor, só tem uma resposta: sim. Enquanto você continuar lutando contra o que o Senhor já te falou, não vai ter graça nem paz no seu coração. Você entende o que eu estou falando? Enquanto você continuar resistindo ao que o Senhor Jesus Cristo já te falou para você, você sabe muito bem o que o Senhor Jesus Cristo confiou a você. Você sabe muito bem, eu estou falando claramente ao espírito de irmãos aqui nessa manhã. Você sabe muito bem que o Senhor Jesus já te pediu algo, já te posicionou, já te colocou diante de uma responsabilidade, e você sabe do que você está fugindo. Então não adianta buscar graça e paz fora disso. Porque a graça e a paz do nosso Deus e Pai vem através do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor, de fato, é Senhor. Não faça como Pedro, lá no Atos dos Apóstolos, quando o Senhor abre a toalha cheia de animais imundos e fala, mata e come, ele fala, não, Senhor. Se é Senhor, tem que ser sim. Se é não, é porque não é Senhor. Então como é que você pode dizer Senhor, Senhor, e diz não porque Ele colocou no teu coração? Você sabe do que você precisa abrir mão. Você sabe o que você precisa liberar. Você sabe quem você precisa perdoar. Você sabe o que você tem que ajustar na sua vida. Porque o Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida. E é vivendo sob esse senhorio que a graça e a paz vai te tornar um homem santo e fiel para essa cidade. Você pode dizer amém? Então, de forma muito simples, eu quero encerrar esse mês de abril, trazendo a memória o que o Senhor falou para nós hoje. Que o Senhor Jesus está pedindo a cada um de nós que possamos realmente eu já orei antes, mas obrigado. Que o Senhor possa realmente trazer para nós essa consciência. Estamos completando 24 anos, irmãos. Completamos 24 anos. Há 24 anos atrás, um grupo de pessoas disse sim
ao que o Senhor falou. Quando o Senhor disse sim para esse grupo, há 24 anos atrás, fomos guiados pela paz que o Senhor colocou em nosso coração. Porque toda a circunstância dizia o contrário para nós. Foi através da graça desse Senhor e Pai que nós caminhamos até aqui. E o nosso desejo sincero é que essa comunidade de fé entenda o seu lugar, para que possa serem os santos e fiéis que vivem em Mesquita. Você pode dizer amém? Feche os olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar. Eu quero orar por pessoas que não têm conseguido perceber graça na vida. Porque o desejo de Paulo, no começo, no fim da carta aos Efésios eu tentei bastante, obrigado. Obrigado. O desejo de Paulo, no começo e no final da carta aos Efésios, é que essa graça e a paz esteja sobre nós. Sem a graça e a paz, você acaba não se santificando, nem sendo fiel, porque fica inquieto, em crise. Então, eu quero orar para que o Senhor te batize com graça e paz nessa manhã. Graça, repito, é a consciência de que o Senhor te alcançou só pela graça. Você não merece mesmo estar aqui. Mas também é a capacidade de estar contente em toda e qualquer situação, de ver beleza na vida, mesmo no meio de todo esse caos. A graça é a capacidade de encontrar leveza na vida. Você está pesado demais. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche teus olhos, cubra a tua cabeça. E a paz, essa consciência de estar reconciliado com Ele. E por isso, por mais que o caos seja à volta de mim, eu tenho uma paz que não dá para entender. Eu preciso viver isso, para que eu possa ser o santo e fiel que vive nessa cidade. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém que diga, sabe, Sr. Farney, eu não estou conseguindo ser gracioso mais, nem ter paz. Eu preciso que o Espírito Santo me encha disso. Se você é essa pessoa, sentada onde você está, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Pode baixar a sua mão. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero orar por meus irmãos e irmãs que entendem que não estão mais conseguindo ser graciosos. Não conseguem mais contemplar a beleza da vida. Não conseguem mais se animar com nada. Estão pesados. Não há mais fluidez, não há mais leveza. Porque tudo parece uma desgraça. Um mundo cheio de desgraça, Senhor, tem afetado o coração e a mente dos meus irmãos e irmãs. Mas eu oro que a graça do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo venha sobre esses irmãos agora. Eu oro pela paz, porque há um inferno no coração dessa pessoa. Há uma perturbação na mente. E essa pessoa, por conta disso, está se tornando beligerante, briguento, inquieto. Não consegue mais dormir. Eu oro por pessoas que não conseguem mais dormir, Senhor, que sofrem de insônia. Que em nome de Jesus, a paz que Paulo fala na carta aos Filipenses, a paz que excede a todo entendimento humano, batize essa pessoa nela hoje, Senhor. A graça e a paz que vem do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E finalmente oramos para que de fato o Senhor seja Senhor nas nossas vidas. Olhos fechados, cabeça curvada, um pouco mais só. Para que sejamos os santos e fiéis nessa cidade. Para que sejamos cheios da graça e da paz que vem do Pai, precisamos estar sob o senhorio de Jesus. Então eu quero saber se há alguém nessa manhã aqui que se afastou desse senhorio, que tem consciência, porque não tem como estar sob o senhorio de Jesus afastado do corpo. Porque é no corpo, é na comunhão que Ele revela que somos filhos. E você sabe que se afastou dessa comunhão. Você sabe que está tentando viver sozinho, do seu próprio jeito, o seu Deus próprio, mas Deus se revela na relação. Então há alguém que se afastou do senhorio de Jesus, há a proporção que se afastou da comunhão do corpo, e que hoje quer dizer, Senhor, eu quero voltar para esse ambiente de relação contigo através da família. Se alguém quer voltar para estar sob o senhorio de Jesus, na relação da família, porque se afastou, eu quero orar por você. Se alguém levante a sua mão e diz assim, eu quero voltar para a comunhão do corpo de Cristo, vai estar embaixo do senhorio de Jesus Cristo. Alguém que queira voltar nessa manhã, alguém que nunca tomou essa decisão, eu vou à igreja, eu assisto os cultos, eu participo, mas eu nunca deixei que a minha vida fosse totalmente entregue nas mãos dele. Não é para você receber Jesus, é para ser recebido por Ele como filho. Alguém que nunca tomou essa decisão e quer fazer isso hoje,
Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Se não há ninguém, o Espírito Santo conceda oportunidades novas para você se reconciliar com Ele e ter paz em Cristo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã. Que essa palavra nos alimente e nos fortaleça. Pela graça de Deus. Amém, irmãos? Estamos encerrando já o nosso culto, agradecendo por essa linda manhã. Fique ligado no mês de maio, é um mês muito especial, que é o mês da família, né? A gente vai ter muita coisa boa acontecendo. Lá no dia 1º já a palavra para os casais. Vamos ter também, não falamos aqui, mas dia 17 de maio, pastor Valmir Delgado, lá de Nova York, vai estar aqui trazendo uma palavra também. No dia 24 de maio, pastora Nádia Campos, da Atitude da Barra, que escreveu um livro sobre oração, vai trazer uma palavra sobre oração na família também. Vai ser um mês todo sobre família. E no finalzinho a conferência abençoada. Vamos participar juntos aqui no mês de maio. Esteja atento, amém? Vamos ficar em pé. Alessandro diz perdão. Alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Pela primeira vez, tem alguém? Levanta a mão só para saber. Pela primeira vez. Se incomoda de ficar em pé? Fica chateado de ficar em pé um pouquinho? Só para te conhecer vocês, pode ser? Nós ficar em pé meio chato às vezes, mas só para te conhecer vocês um pouquinho. A gente quer agradecer pela vida de vocês, aplaudir pela vida deles. Você que está perto, dá um abraço carinhoso neles aí. Amém? Dá um abraço neles aí. E vou pedir a você que está recebendo esse abraço carinhoso agora, o seguinte, olha para cá rapidinho. Tem um grupo aí todo especial, que é o nosso Ministério de Consolidação. A gente quer dar um presente a vocês, pode ser? Então acompanha, por favor, aqui. Ajuda eles, por favor. Tá ainda. Chama perto lá. Isso, vamos chegando perto dos irmãos. Eles vão acompanhar vocês numa sala aqui ao lado. A gente quer orar por vocês, a gente quer poder te dar um presente. Pode ser? Acompanhe só um pouquinho. É coisa rápida, só para a gente sentar com vocês, orar um pouquinho, dar um presente em nome da igreja, tá bom? Quer acompanhar ela, Priscila? Vai quebrar. Pode corta a interpretação, explica o pessoal e acompanha ela. Tá? A Priscila vai acompanhar a nossa irmã, que é surda também, para ela ser acompanhada lá pela Priscila. Isso, a gente quer orar por vocês, quer dar um presentinho a vocês, uma lembrança, tá bom? Vocês virem para aqui tendo saudade da gente, querendo voltar para ver a gente mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Agora sim, me perdoe, vamos ficar em pé. Pastor Oldson Bolês está avisando que haverá reunião com toda a rede, com a rede conectadas aqui à frente, onde ele está, assim que o culto acabar. Tem alguém que fez aniversário de segunda-feira até hoje, ou de casamento? Vem cá então, pode vir aqui na frente. O aniversário de casamento, Pode subir. Foi quando o aniversário? Dia 21. Aí. Fez 21 anos também, isso aí. 21, né? Yeah. Casamento quanto tempo já de casado? 18 anos. Vem para mim aqui, gente. Foi quando, Marcelo? Foi quinta, não foi? Segunda-feira, isso mesmo. Eu falei quinta, mas era segunda, porque você ouviu errado. Mas alguém fez aniversário essa semana hoje? Só esses nossos irmãos aqui mesmo? Vamos abençoar. Você também fez aniversário, João? Não precisa que fosse também. Tá bom. Vamos orar abençoando nossos irmãos. Tendo as mãos para cá. Ó Pai, muito obrigado pela vida desse casal querido que completou 18 anos de casado. Nossa irmã, nosso irmão, completaram mais um ano de vida. Nós os abençoamos. Que o Senhor dê eles uma vida plena, cheia de realizações, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles. Sejam ricamente abençoados pelo Pai Celestial, cheios de graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor para a vida deles. Parabéns. Abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Quem puder estar às 14h30 no cemitério municipal de Mesquita, no sepultamento do pai da pastora Bianca, será uma alegria dar suporte à nossa irmã nesse momento de dor. Amém?